Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Olá, queridos! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Eliseu Martins e esse é o canal Conectados na EBD, um canal dedicado a trazer subsídios para professores da escola dominical, da classe adulta, da editora Betel. Quero deixar aqui o meu agradecimento a cada um de vocês que tem acompanhado as nossas aulas toda semana. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero aqui convidar você que está aqui pela primeira vez a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e fazer um comentário, porque isso nos ajuda a chegar mais longe. E tenho novidade para vocês. Nosso canal, a partir da semana que vem, nós estaremos trabalhando com outras duas frentes. Continuaremos com as nossas aulas da editora Betel, mas também iniciaremos um trabalho com uma segunda revista. Uma revista, diga-se de passagem, muito especial. Nosso pastor pediu que nós confeccionássemos uma revista da escola dominical, falando sobre discipulado, só que de uma maneira diferente dessa revista que nós estamos trabalhando na Betel. Nós, no ano de 2025, trabalhamos com discipulado, estamos implantando o discipulado 1 a 1 na nossa igreja, e o ano de 2025 foi um ano de muito avanço na questão do discipulado, em termos de conscientização da igreja sobre a importância do discipulado 1 a 1. Acompanhar os novos crentes de forma que eles cresçam fortes e saudáveis espiritualmente. E esse ano, com a missão de iniciarmos aí o nosso primeiro trimestre com uma lição falando sobre discipulado no viés discipuladores. Então, a nossa lição da Betel está falando sobre as marcas, sobre as características dos discípulos de Cristo. A nossa lição que nós estamos estudando na nossa igreja, uma lição que nós confeccionamos, ela fala sobre a vida do discipulador. Como ser um bom discipulador. Ela é uma lição que vem tratando a respeito da importância de um discipulado eficaz para o crescimento de uma igreja saudável. Então, nessa nossa lição que estamos estudando, estamos falando sobre como discipular. Na verdade, esse nosso primeiro trimestre é um curso para discipuladores. E a partir da semana que vem, a lição 5, eu estarei então ministrando aqui duas lições. Teremos normalmente a lição da Betel, e também teremos um vídeo, uma aula sobre a lição que nós estamos estudando. Se você tem interesse nesse assunto de aprender a discipular, venha aprender juntamente conosco. É um assunto novo em todos os âmbitos da Assembleia de Deus. Nós nunca trabalhamos com essa questão do discipulado 1 a 1, o acompanhamento do novo crente. E eu acredito que vai ser muito interessante, muito legal, e eu quero aprender junto com vocês. Então vamos estar estudando, a partir da lição de número 5, duas lições. A lição da Betel e a nossa lição de autoria própria. Muito bem. Estarei falando sobre isso com vocês um pouquinho mais para frente. Nós vamos estar dando mais detalhes a respeito desse projeto. Eu espero a sua presença, espero a sua audiência, eu espero a sua curiosidade sobre esse assunto, para que nós possamos aprender juntos. Mas vamos à nossa lição, lição de número 4, logo após a nossa vinheta.
Muito bem, voltamos. Lição de número 4. Esse trimestre nós estamos falando sobre os discípulos de Jesus, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. E hoje, na nossa lição de número 4, nós vamos falar a respeito dos discípulos de Cristo e a tentação. Os discípulos de Cristo e a tentação. É a nossa lição de número 4 para o dia 25 de janeiro de 2025. A tentação, acredito que é conhecido da maioria, ela acompanha o caminho dos discípulos, porque seguir a Jesus não nos isenta dos nossos conflitos internos, dos nossos conflitos espirituais. O próprio Jesus, ele foi tentado, e os seus discípulos com certeza também enfrentam pressões internas e externas que testam a sua fé, testam o seu caráter, a sua obediência. A tentação, ela revela onde está o coração e evidencia a necessidade constante de nós vigiarmos, de nós termos dependência de Deus. Cristo, ele ensina que a vitória sobre a tentação, ela não vem da autoconfiança. Nós, muitas das vezes, temos esta autoconfiança. Às vezes, falamos que em certas áreas da nossa vida o diabo não tem poder. E sobre a nossa vida o diabo não tem poder. Na verdade, o que Jesus nos manda é vigiar. O que o apóstolo Paulo fala sobre o assunto é vigiar. O que é vigiar? É estar em constante alerta, sem abaixar a guarda em momento nenhum. Cristo, ele nos deixa claro, Paulo, ele fala sobre isso, que nós temos algumas armas, algumas ferramentas para nós lidarmos com a tentação. E estas são a palavra de Deus, a oração, o jejum, a submissão a Deus. Estes elementos, estas ferramentas, elas fortalecem o discípulo de Jesus para que ele possa resistir à tentação. A tentação, ela pode ser a porta para a queda ou a oportunidade para o crescimento espiritual. Quem decide o que a tentação vai fazer comigo é exclusivamente eu mesmo. Ela pode me levar para a queda, como ela pode me levar para o crescimento espiritual. Depende como eu enfrento a tentação quando ela bate à minha porta. Dependendo de como eu a encaro, ela pode me trazer benefícios, ela pode me trazer problemas. Como lidar com a tentação? Vigiando diariamente os pensamentos, vigiando diariamente as atitudes à luz da palavra de Deus. Buscando força em oração, reconhecendo a própria fraqueza e escolhendo obedecer a Cristo mesmo quando o caminho é difícil. É sobre isso a nossa lição de número 4. É sobre esses detalhes a respeito da tentação. Nosso texto áureo se encontra em Provérbios capítulo 1 e o verso 10, que diz: Filho meu, se os pecadores com brandices te quiserem tentar, não consintas. Provérbios 1 e 10. Esse texto ele nos adverte sobre a sutileza da tentação. Ela geralmente não vem de forma agressiva, mas ela vem por meio de palavras agradáveis, de convites que seduz. O conselho bíblico é claro e é direto. O discípulo deve discernir e recusar prontamente aquilo que afasta este discípulo do caminho da sabedoria e da justiça. A fidelidade a Deus, ela começa com decisões firmes diante das influências que tentam corromper o nosso coração. O bom discípulo de Cristo, ele deve estar sempre pronto a discernir as intenções por trás de conselhos e convites recebidos. Dizer não ao pecado antes que ele crie raízes no coração.
permanecer firme na palavra, mesmo quando a tentação parece irresistível. José é um exemplo muito prático dessa questão da tentação. José, quando estava no Egito, a esposa do seu chefe, do seu patrão, tentou seduzi-lo e ele disse não. Ele poderia fazer o que ele quisesse e ele quis dizer não. Ele decidiu no seu coração que aquilo não seria a atitude mais acertada a se fazer. E ele, consciente do seu compromisso com Deus, ele não pecou contra Deus diante da situação irresistível que estava diante dele. Mas foi fiel, permaneceu firme e pôde dizer não. E hoje nós estamos aqui falando dele, porque ele disse não. Nossa verdade aplicada. Com a graça de Deus é possível vencer as tentações perseverando em oração e vigilância. Essa nossa verdade aplicada, ela nos traz uma lição muito importante. A vitória sobre a tentação não depende apenas de esforço humano, mas da graça de Deus que sustenta o discípulo. A vigilância, ela protege contra os descuidos espirituais que abrem espaço para a queda, enquanto a oração mantém o coração sensível à voz do Senhor. Perseverar nesses princípios fortalecem a fé e nos conduz a uma vida de santidade. Vigiar e orar é uma recomendação deixada por Jesus. Vigiai e orai. É de fundamental importância para nós não cairmos na cilada das tentações. Texto de referência, Mateus 4, verso 1 ao verso 4 e o verso 6 e o 7, que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Nossos hinos sugeridos: 75, 77, 289. Motivo de oração: ore pelo revestimento do poder de Deus para vencer as tentações. Este motivo de oração, ele direciona o coração do discípulo para a dependência total de Deus. Reconhecer a necessidade do revestimento do seu poder é admitir que sem o auxílio divino a tentação se torna mais forte do que a nossa própria vontade. Quando buscamos esse poder em oração, nós somos fortalecidos espiritualmente para que possamos resistir e permanecer firmes e fiéis a Cristo Jesus. Nós temos algumas práticas saudáveis para vencer as tentações, como reconhecer diante de Deus as áreas de maior fragilidade da nossa vida. Se tem alguém que sabe qual é o meu ponto fraco, este sou eu. Eu devo reconhecer esse ponto fraco e apresentá-lo diante de Deus. Devo também confiar que o poder do Senhor é suficiente para guardar a minha vida e me sustentar diante das tentações. Confiando em Deus e buscando nele força, buscando nele graça, nós temos total condição de vencer as tentações que nos são apresentadas. Esboço da nossa lição. Como sempre, nossa lição tem 3 tópicos e o primeiro deles é: Jesus ensina a resistir à tentação.
Segundo, a tentação durante a caminhada cristã. Terceiro, a tentação não vem de Deus. Esses são os 3 tópicos da nossa lição. Nossa introdução. Faz parte da realidade da caminhada cristã o lidar com as tentações. O termo tentação no grego possui vários sentidos. A abordagem desta lição enfatiza o sentido de conduzir a má ação ou incitação ao pecado. Então, esse é o viés que nós vamos trabalhar a respeito da tentação. Conduzir a má ação ou incitação ao pecado. É sabido de todos, se não pelo ensino, ou é pela prática, que a tentação ela faz parte da experiência cristã. Ela não pode ser ignorada. Ela existe, ela está lá e nós precisamos ter consciência disso. Ela se apresenta como um convite sutil ao pecado. Ela busca desviar o nosso coração da obediência a Deus. Jesus, nosso maior exemplo, enfrentou tentações reais. Porém, ele permaneceu sem pecado, mostrando que é possível vencer sem ceder. Nele, nós aprendemos que a tentação não é pecado, mas ceder a ela é uma escolha que traz consequências espirituais. O discípulo de Cristo ele é chamado a viver em constante dependência do Espírito Santo. Andar no Espírito, perseverar em oração, manter a vigilância. Essas são práticas indispensáveis para uma vida de vitória. A resistência à tentação não acontece de forma automática. Aceitei a Jesus, recebi a Cristo como meu Salvador, agora eu estou blindado para as tentações. Não, ela não vem de forma automática, a resistência à tentação. Mas ela vem por meio de uma vida de disciplina, uma vida sensível à voz de Deus e comprometida com a santidade. Algo que é importante nós meditarmos e praticarmos no nosso dia a dia é reconhecer que a tentação ela é real, mas ela não precisa dominar a nossa vida. Buscar diariamente a direção do Espírito Santo por meio da oração, mantendo a vigilância constante, é um ponto que poderíamos dizer central para que a tentação não tenha poder sobre a nossa vida. A vigilância ela me faz discernir as astutas ciladas do diabo. Ela me abre os olhos espirituais para que eu possa estar atento às armadilhas do nosso inimigo. Muito bem, é sobre isso a nossa lição de hoje. Sobre tentação, sobre como resisti-las, sobre como lidar com elas, sobre como podemos fazer para permanecer firme, mesmo diante das investidas do nosso inimigo. Tópico 1. Jesus ensina a resistir à tentação. Estamos fadados a enfrentar tentações ao longo da vida. Por isso, Jesus nos ensinou a orar ao Pai para que não nos deixes cair em tentação. Jesus também nos manda vigiar e orar para não ceder às tentações. Ele nos fala sobre isso em Mateus 6,13 e Mateus 26:41. Tópico 1.1. Jesus foi tentado no aspecto físico. Após 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. A tentação no aspecto físico atingiu também Jesus, ali em um momento de extrema fragilidade humana. Após um longo período de jejum, Jesus teve fome, fome real. E Satanás tentou induzi-lo a usar o seu poder fora da vontade do Pai.
A proposta, ela parecia legítima, mas ela escondia a intenção de romper a dependência e a obediência a Deus, colocando a necessidade física acima do propósito espiritual. A resposta de Jesus revela para nós o caminho da vitória, a palavra de Deus. Ele não dialoga com a tentação, nem cede à pressão da necessidade imediata, mas reafirma que a vida verdadeira é sustentada pela vontade do Pai. O discípulo, ele aprende que nem toda necessidade justifica a escolha fora da palavra, e que a obediência sempre deve prevalecer independente das circunstâncias. Às vezes nós vemos pessoas justificando que cederam à tentação do adultério porque sua vida conjugal estava ruim. Nada vai justificar diante de Deus eu ceder ao pecado. Nós não devemos permitir que as nossas necessidades físicas governem as nossas decisões espirituais, usando sempre a palavra de Deus como defesa contra a tentação. Ela pode vir, mas a palavra de Deus, ela precisa estar forte na nossa mente para que nós possamos confrontá-la. O diabo, ele usou a palavra, a própria palavra. O diabo, ele é conhecedor da palavra. Ele é tão conhecedor que a palavra de Deus diz que ele crê e estremece, mas ele não obedece. Mas quando eu tenho a palavra de Deus no meu coração, eu tenho poder para confrontá-lo. É importante nós lembrarmos de Tiago, capítulo 1 e o verso 14, que diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, o meu desejo é o que me atrai ao pecado. Eu sou atraído ao pecado por causa daquilo que eu quero, por causa daquilo que eu desejo. Então, eu preciso ter, da parte de Deus, essa sabedoria para usar a palavra a cada instante, a cada momento, estar ligado nela, para que eu possa estar em obediência diante da presença de Deus quando a tentação surgir. Tópico 1.2. Jesus foi tentado a testar sua filiação divina. Satanás, então, depois de falar para Jesus, transformar pedras em pães, diante da recusa de Jesus, ele leva Jesus à parte mais alta do templo e sugere que ele se lançasse dali para baixo, porque os anjos de Deus guardariam ele. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 4, verso 5 e o verso 6. Jesus, mais uma vez, ele olha para o diabo e cita Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Nesta tentação, Satanás procurou atingir a identidade, a confiança de Jesus como Filho de Deus. Quando ele leva Jesus ao ponto mais alto do templo, ele tenta seduzir a provar publicamente a sua filiação divina, usando de forma distorcida, mais uma vez, a palavra de Deus. Isso nos revela que o diabo ele conhece a Bíblia, mas a utiliza fora do seu propósito, buscando gerar dúvidas e presunção na nossa vida. Jesus, mais uma vez, responde com maturidade espiritual, reafirmando que a verdadeira fé não exige provas espetaculares, nem coloca Deus à prova. Às vezes nós vemos algumas pessoas que colocam Deus à prova. Se o Senhor não fizer, porque se Deus não fizer, precisamos tomar muito cuidado com isso. Nunca existiu ninguém que tinha mais certeza da sua filiação
com Deus do que o próprio Jesus. E ele não coloca Deus à prova, ele não tenta provar que ele era o Filho de Deus. Então precisamos confiar em Deus, obedecer à sua vontade e nunca forçá-lo a agir de acordo com a nossa vontade. Às vezes nós vemos alguém dizendo, porque se Deus não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. Porque se Deus não fizer, eu não sou mais homem de Deus. Devemos tomar cuidado com essas atitudes. O discípulo, ele aprende com o seu mestre. Você tem sido discípulo de quem? De quem temos sido discípulos? Se de Jesus, ele não age dessa maneira. O discípulo verdadeiro, ele aprende que a fé genuína, ela se manifesta na submissão e não em atitudes impulsivas, travestidas de espiritualidade. Não devemos usar a Bíblia de forma isolada, como o diabo usou, distorcendo ela para justificar atitudes. Nós devemos sim permanecer firme na identidade em Cristo, resistindo às dúvidas e às presunções. 30 anos atrás eu ouvi uma frase muito interessante de um grande pregador na época, falando sobre esse assunto de usar a Bíblia de maneira isolada. Ele disse: texto sem contexto é pretexto para heresias, para enganações. Um texto isolado, esse texto pode me conduzir ao erro, me induzir ao erro. Por isso que é importante, antes de julgarmos qualquer palavra ouvida, analisarmos o contexto. Desde 2018 para cá, nós temos sofrido uma enxurrada de textos isolados, de textos sem contextos, nessa polarização política que nós vivemos, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. Trechos isolados de áudios, de vídeos são lançados na mídia. Então, o discurso do indivíduo tem 1 hora e nós temos um videozinho de 5 segundos. Nós temos uma fala de 10 segundos. Nós temos um trechinho solto que é pego e colocado na mídia. É importante, antes de nós tomarmos qualquer atitude em relação a isso que nós ouvimos, nós buscarmos saber qual é o contexto. Tanto de um lado quanto de outro, nós temos esse problema. E nós não podemos acreditar em pedaços de conversa, em textos isolados. Por quê? Porque nós teremos problemas. Texto sem contexto é pretexto para heresia, para enganação. Vamos pegar aí uma frase. Ouvi um ateu dizendo que esse negócio de inferno é besteira. E aí, de repente, alguém faz um recorte desse vídeo, dessa aula, nessa parte que eu digo, o inferno é uma besteira. E solta isso por aí. Me coloca, aquela parte do vídeo que eu digo, o inferno é uma besteira, e coloca como se eu estivesse dizendo aquilo. Foi eu que disse? Foi. Mas qual é o contexto que eu disse isso? Cadê a frase toda? Cadê o assunto todo? Então, texto sem contexto é pretexto para heresia, é pretexto para enganação. Muito cuidado, o diabo ele é perito nesse tipo de situação. Vigia, fique atento. Tópico 1.3. Jesus foi tentado no aspecto da ambição pelo poder. Observem que primeiro ele vem no aspecto físico, segundo ele vem no aspecto de tentar a filiação de Deus, a presunção, o orgulho, e agora ele vem na ambição pelo poder. Nessa terceira tentação, o diabo ele mostrou os reinos, muitos reinos a Jesus. E ele lhe ofereceu o poder terreno sobre eles. Mas Jesus não precisava do poder de Satanás, porque tinha o poder do
Pai. Nessa tentação final, Satanás atacou a ambição pelo poder e pela glória imediata. Ele ofereceu a Jesus reinos, ofereceu autoridade, sem precisar passar pela cruz. Ele estava ali propondo um atalho que evitasse a cruz. A intenção era afastá-lo do plano redentor do Pai, substituindo a obediência pelo domínio passageiro. Jesus, porém, ele não se deixou seduzir por uma promessa que violava os princípios eternos. A resposta do Senhor reafirma que a missão divina não pode ser cumprida por meios errados. Ele rejeita qualquer poder que não venha do Pai e mantém o foco no propósito eterno, mesmo sabendo que isso implica dor e sacrifício. Nós, como discípulos de Cristo, nós precisamos entender isso. Qualquer poder que não venha do Pai nos afastará dele. Qualquer benefício aparente para a nossa vida que viola a vontade de Deus, na verdade, é um prejuízo para a nossa vida. O discípulo, ele precisa aprender que a fidelidade a Deus exige renúncia, exige perseverança e compromisso com o plano divino, acima de vantagens momentâneas que eu possa ter. Meu Deus, como temos visto o diabo ter sucesso na vida de tanta gente com esse negócio de poder. As pessoas ficam cegas pelo poder. As pessoas desobedecem de maneira deliberada a voz de Deus por causa do poder. Não importa o que precise fazer, elas têm sede de poder. Não é à toa que o diabo ele chega até Jesus para tentá-lo nesse aspecto. Ele tem feito isso desde o Éden. Desde o Éden, que ele seduz o homem com essa proposta de ser poderoso, de ter autoridade em suas mãos. Isso funcionou com Eva, isso funcionou com Adão, isso funcionou com as pessoas antes do dilúvio, isso funcionou com as pessoas depois do dilúvio, e isso funciona até hoje. A sedução pelo poder. Jesus, ele recusa o convite tentador porque estava com foco na missão. Ultimamente nós temos visto tantos escândalos, não é verdade? Porque alguém acaba fazendo pouco caso da missão que recebeu de Deus. Quantas situações que nós temos visto nos últimos dias que nos deixam tão tristes. Pastores, líderes espirituais que escondiam pecados graves e continuavam à frente do rebanho, que continuavam à frente da igreja. Por quê? Porque eles perderam o foco da missão. Paulo, ele passou por tudo aquilo que ele passou. Sabe por que ele nunca cedeu? Porque ele tinha um foco. A missão que eu recebi do Pai, ela precisa ser cumprida. Diante de tudo aquilo que ele passava, ele estava firme. Foco na missão. Nós fracassamos diante das tentações pelo mesmo motivo, por perdermos o foco na missão que nós recebemos de Cristo. Tópico 2, a tentação durante a caminhada cristã. Durante a caminhada cristã, o discípulo de Cristo precisa saber lidar com a realidade das tentações. Caso contrário, poderá afetar negativamente sua vida de santidade e comunhão com Deus. A tentação, ela tem o poder de nos tirar da presença de Deus, se assim eu ceder a ela. Tópico 2.1. Todos somos tentados. Por mais que nossa vida esteja firmada na palavra de Deus, as tentações, elas sempre surgem. Por quê?
porque ela é uma realidade comum a todos os discípulos de Jesus. Não importa o nível de sua maturidade espiritual. Nós vivemos em dias maus, vivemos cercados por influências que muitas das vezes se opõem aos valores do reino de Deus. A pressão da cultura, da mídia, das ideologias contrárias à fé cristã, tudo isso exige muita vigilância, uma vigilância constante. Exige de nós decisões firmes para não cedermos ao que enfraquece a comunhão com o Senhor. Resistir às tentações demanda coragem, demanda amor sincero a Deus. Nós vivemos em um sistema que ele nos tenta induzir a todo tempo a quebrar os nossos princípios. Precisamos resistir essas tentações. E isso demanda coragem e amor sincero a Deus. O inimigo, ele busca agir de forma sutil, infiltrando pensamentos, desejos que, se não forem combatidos, se tornam ações, afastando assim o coração da presença divina. O discípulo ele precisa permanecer atento, ele precisa se fortalecer da palavra, ele precisa estar na dependência do Espírito Santo, para que ele não seja consumido pelas armadilhas do diabo. Tentação, ela acontece, mas cabe a mim dizer não. Não importa quem eu seja, se velho na fé, se novo na fé, se eu tenha um cargo de destaque ou se eu seja um anônimo dentro da igreja, não importa, ela vem para todos. E o que vai determinar se eu venço ela ou não é o meu compromisso com Deus. É o compromisso com a missão que eu recebi do Senhor. Tópico 2.2. Tentação nos desejos da carne. A tentação é como uma mola propulsora que arremessa o ser humano para dentro de situações perigosas. A tentação ela age nos desejos da nossa carne, agindo como um impulso que nos conduz a escolhas precipitadas e pecaminosas. Davi, ele é um caso que evidencia que ninguém está imune à queda. Davi era o rei. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo aqueles que possuem uma história de intimidade com Deus está sujeito às tentações. O caso de Davi, ele evidencia que ninguém está imune à queda, mesmo aqueles que possuem uma história de intimidade com Deus. Eu lembro quando eu era novo, convertido, tinha uns 2 anos de crente, até há uns 2 anos de crente, eu pensava comigo, não tem nada para o diabo me tentar. Não tem nada que o diabo possa fazer para me derrubar. Eu tenho um foco. E o meu foco é Cristo. Ele não tem como me tirar desse foco. Ele não tem como fazer com que eu ceda à tentação. Quem cede à tentação é fraco. E um dia eu tive uma triste notícia. O meu pastor, ele havia caído em adultério. E a partir daquele dia eu comecei a pensar, se o meu pastor, aquele em quem eu me espelho, ele caiu, quem sou eu para ficar falando que o diabo não tem poder sobre a minha vida para me tentar, para me seduzir? A partir daquele dia, eu passei a ter um comportamento diferente, um comportamento compreendendo que para cair basta estar de pé e não vigiar. A partir daquele dia eu comecei a clamar mais a misericórdia de Deus sobre a minha vida. O problema de Davi foi que ele olhou e ele deixou que o desejo do seu coração o dominasse.
Davi, com isso, ele abre espaço para uma sequência de pecado que trouxeram graves consequências para a sua vida. Tiago, no capítulo 1, do verso 12 até o verso 15, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. A narrativa bíblica, ela mostra que a tentação não foi irresistível, mas não foi combatida no início. Davi, ele poderia ter interrompido o processo, quando ele olhou, quando ele desejou, porém ele escolheu ceder, permitindo que o pecado ganhasse força na sua vida. O discípulo, ele precisa entender que a vigilância deve começar nos pensamentos, nos desejos, pois a negligência nesse ponto pode levar a atitudes que ferem a Deus, ferem ao próximo. Precisamos cortar o mal pela raiz, vigiar pensamentos, vigiar desejos antes que eles se transformem em ação. Todas as vezes que um desejo ruim, que um pensamento ruim passar pela nossa cabeça, nós precisamos repreendê-lo, precisamos afastá-lo da nossa mente. Outra coisa que precisamos também na vigilância é fugir de situações que alimentam a tentação da carne. Um filme que você não deveria estar vendo, um vídeo na internet, uma situação no trabalho, na igreja. Muitas das vezes nós buscamos tanto a Deus, lemos tanto a palavra, oramos tanto, mas às vezes no trabalho nós nos colocamos em situações que às vezes podem nos levar ao pecado. Às vezes nós temos relacionamentos no trabalho que nos induzem ao pecado. Um amigo, uma amiga, um colega de trabalho, um patrão. E nós precisamos tomar cuidado com isso, com essas situações que podem nos induzir ao pecado. Nunca devemos esquecer de buscar forças em Deus para nós resistirmos firmes e mantermos o nosso coração íntegro diante da presença de Deus. Tópico 2.3, tentação na área material. Deus deseja que sejamos vigilantes e atentos às muitas artimanhas do diabo. 1 Pedro 5:8. A tentação na área material, ela revela como o desejo por vantagens e ganhos pode corromper o coração do discípulo. O diabo, ele é um estelionatário. Quem é esse indivíduo, esse estelionatário? É aquele ser que oferece vantagens, que aguça o desejo humano de se dar bem, mas que no final é tudo mentira. Esse é o diabo. Não é assim que nós vemos todas as semanas nos jornais, na internet, alguém que foi passado para trás, alguém que teve prejuízo? Por quê? Porque o estelionatário, ele trabalha como o diabo trabalha. Ele aguça o nosso desejo, o desejo de levar vantagem. E esse desejo deixa o indivíduo cego para a razão. A poupança paga 0,5% ao mês. 0,5% ao mês. Aparece alguém dizendo que se você fizer uma aplicação, você vai ganhar 8% ao mês, 3% ao mês de rendimento. E aí você analisa por que os bancos não dão isso? Por que a poupança não dá isso?
Mas esse indivíduo dá. E aí você calcula, meu Deus, se eu colocar 100 mil, no final do mês eu vou ter 113 mil, vou ter 108 mil, enquanto na poupança eu teria 100.500. Ah, isso é um negoção, meu Deus, vou ganhar dinheiro que vai estourar. Ou seja, o estelionatário ele trabalha com o desejo do nosso coração de se dar bem. E é com esse desejo que ele trabalha para nos destruir. A narrativa bíblica ela nos ensina que a tentação material exige atenção constante, pois o amor às coisas pode afastar o servo do propósito divino. O discípulo de Cristo ele é chamado para viver com integridade, viver confiando na provisão de Deus, rejeitando ganhos obtidos por meios errados. Jesus, em Mateus 6,33, ele diz: mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Um conselho que vale muito é vigiar o coração contra a cobiça e o amor ao dinheiro e confiar que Deus honra a nossa fidelidade. Queridos, nada vale a nossa paz com Deus. Nada vale a nossa paz com Deus. A nossa força motora é essa comunhão que nos traz paz, alegria, contentamento, satisfação. Todas as vezes que eu decido desobedecer a Deus, pegar atalhos na vida, essa comunhão ela é cortada. Deus, ele é ferido. Deus, ele é entristecido por causa de uma ação de desobediência à sua vontade da nossa parte. Então, que nós possamos a cada dia buscar deixar Deus alegre conosco. Lembram o que Deus fala a respeito de Jó? Como ele se orgulha de Jó diante do diabo. Tu viu lá? Meu servo Jó, homem íntegro. Homem íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Meu servo. Eita glória! Deus olhando e se gabando de que Jó era o seu servo. É como aquele pai que, sei lá, trabalha num serviço braçal, é um pedreiro, é um mecânico, sei lá, trabalha num serviço braçal e de repente o seu filho se forma em medicina. E ele olha para o filho e fala: é meu filho. O doutor fulano de tal é meu filho. O juiz fulano de tal é meu filho. Mas agora imagine que esse pai ele está socialmente um grau abaixo do seu filho, da posição que seu filho ocupa atualmente. Deus, ele está infinitamente mais acima do que nós um dia poderemos alcançar. E mesmo assim ele olha para Jó e diz: é meu filho, é meu servo. Sabe por que Jó ele foi um homem tão fenomenal? Porque ele deixava o coração de Deus alegre. E a alegria do Senhor é a nossa força. Que nós também possamos, diante das nossas atitudes, pensar: eu estou alegrando ou entristecendo Deus? Será que Deus, olhando para mim nessa situação, diante dessa decisão que eu vou tomar, ele vai ficar alegre, ele vai ficar orgulhoso? Ele vai olhar para mim e dizer: isso, meu filho, você fez o certo. Que decisão eu devo tomar para que isso aconteça? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer todas as vezes que precisarmos tomar uma decisão. O que Deus acha disso? Tópico 3. A tentação não vem de Deus. Porque ninguém pode dizer que está sendo tentado por Deus,
Porque Deus não pode ser tentado e nem tenta ninguém, como nós vimos em Tiago 1:13. Vamos esclarecer aqui que às vezes há uma confusão, né, sobre essas três coisas. Existem três circunstâncias na nossa vida que precisamos saber discernir, definir a diferença entre elas. São a prova, a tentação e a punição à luz da palavra de Deus. Vamos começar pela prova. A prova, ela tem origem em Deus. Eu estou passando por uma prova porque Deus me permite passar por ela. O propósito da prova é aperfeiçoar a fé, é amadurecer o caráter, é revelar a nossa fidelidade a Deus e a fidelidade de Deus a nós. O resultado que se espera da prova é crescimento espiritual e perseverança. A prova, ela não tem o objetivo de destruir a nossa vida, mas de fortalecer e provar a nossa fé. Temos 3 exemplos aí de provas no Antigo Testamento. Nós temos Abraão, que foi posto à prova. Nós temos com seu filho Isaque. Nós temos Jó, que foi posto à prova com os seus bens e seus familiares e a sua reputação. E nós temos José, que foi posto à prova na sua perseverança e na sua fidelidade. Esses 3 personagens, eles personificam bem essa questão da prova. E vamos escolher aí José dentre esses 3. José compreende, ele entende o princípio da prova e ele cresce espiritualmente. Em Gênesis, no capítulo 45, a partir do verso 5, José declara aos seus irmãos: não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Ele compreende que aquilo que ele passou era uma prova de Deus. Deus estava o provando para dar alguma coisa a ele muito maior do que aquela situação em que ele vivia. Não é essa a finalidade da prova? Fazer com que a gente passe para uma nova fase? Assim são as provas espirituais. Quando nós passamos por uma prova, é para que nós possamos ser aprovados, ter a nossa fé testada, para nós passarmos para uma próxima fase, para nós crescermos diante da presença de Deus. Então, se nós compreendemos e passamos pela prova de maneira perseverante, no final dela nós somos aprovados. E há uma torcida de Deus para isso, que passemos pela prova. A segunda questão é a tentação, que é o assunto da nossa lição. A prova, a origem dela está em Deus permitir. A prova, ela visa nos aprovar. Já a origem da tentação é a própria cobiça humana. É a ação do maligno. A tentação, ela não vem de Deus. O propósito da tentação é levar ao pecado, é levar ao afastamento de Deus. O resultado possível da tentação é a queda espiritual, se não houver resistência da nossa parte. A tentação, ela pode ser resistida. Deus sempre oferece um escape diante das tentações. Exemplo de alguém que venceu a tentação, José, como nós falamos. Exemplo de quem não venceu a tentação, Davi, como também foi falado aqui. Então a tentação veio para os dois. Um decidiu resistir, o outro decidiu ceder. Um sofreu graves consequências, o outro teve um resultado majestoso
da parte de Deus. Então, vimos prova, vimos tentação. Terceiro, punição, que é o sofrimento por punição. Tem origem em Deus, que é um Pai justo. O propósito dela é corrigir, disciplinar, é conduzir ao arrependimento, e o resultado dela é restauração, é justiça. A questão da punição, nós temos aí na vida de Davi. Davi pecou e Deus puniu Davi pelo seu pecado. Davi pecou e Deus trouxe as consequências desse pecado sobre a sua vida. Isso é punição. Então, prova, tentação e punição. São 3 situações que nós podemos passar na nossa vida. E cada uma delas nós precisamos ter discernimento para saber se é uma tentação, se é uma prova ou se é uma punição, para que nós possamos nos comportar de maneira adequada em cada uma delas. Tópico 3.1. Força para resistir. O cristão deve ser cauteloso e identificar as tentações que possam ser comparadas a ratoeiras. A força para resistir às tentações, ela nasce da vigilância espiritual. Ela nasce de uma comunhão constante com Deus. A palavra, ela nos alerta que as tentações sempre se apresentam como armadilhas silenciosas, prontas para prender aqueles que relaxam na fé. Outro dia eu vi uma reportagem sobre os javalis, que estão, ou javaporcos, que estão tomando conta de algumas regiões do mundo, dando prejuízo aos fazendeiros. E aí eles preparam armadilhas, Aqueles cercados, colocam comida, aquela coisa atraente. E os porcos, nos primeiros dias, eles rodeiam, eles ficam desconfiados com aquela coisa nova e a armadilha está lá. Aí entra um, sai, entra outro, sai. E aí, com o passar do tempo, eles acostumam com aquilo e já não tem mais medo. Aí entra todo mundo. Quando todo o bando entra, a cerca cai, prende todo mundo. Assim são as ciladas do inimigo. Ele tenta, e um dia a gente relaxa na fé. É por isso que o cristão é chamado a permanecer atento, consciente da sua fragilidade, da sua dependência da graça divina. A oração é uma das armas mais poderosas pelas quais o discípulo ele recebe fortalecimento para não cair. Orar é imprescindível para sermos livres do mal, para reconhecermos que somente Deus pode sustentar o coração firme diante das pressões diárias que nós sofremos. Resistir à tentação é permanecer alinhado com o propósito divino, confiando que o Senhor concede poder para cada um de nós vencermos as tentações que se surgem. Tópico 3.2. Oração para vencer a tentação. A oração é uma ferramenta poderosa na luta contra a tentação. Ela é indispensável na nossa batalha espiritual contra as tentações. Jesus ele ensinou claramente que a falta de vigilância em oração nos expõe à queda. Orar não é apenas um ato religioso, mas uma atitude de dependência contínua de Deus. Reconhecendo assim que a força humana, por si só, é insuficiente para resistir às tentações do inimigo. Precisamos compreender na nossa mente que orar não deve ser visto como uma obrigação, mas como uma necessidade. E qual a diferença de obrigação e necessidade? É que a obrigação
ela tem uma origem externa. Ela é imposta por regras. Ela é imposta por leis, por deveres morais ou por expectativas de alguém. A obrigação é externa. A motivação para a obrigação é cumprir uma exigência, é evitar punição, é evitar reprovação. A postura do coração de quem faz por obrigação é uma postura de peso, de dever. Muitas vezes é feito sem prazer nenhum. Um exemplo, ir a um compromisso porque é exigido que se vá àquele compromisso. Geralmente é feito de má vontade, é feito com murmuração. Agora, quando nós encaramos a situação como necessidade, aí a coisa muda. A origem já não é externa mais, não é porque alguém prescreveu que eu fizesse. Ela tendo uma origem interna, ela se torna essencial à vida, ao propósito ou à consciência nossa. Quando eu tenho a oração por necessidade, a minha motivação é suprir algo indispensável para a minha vida. É crescer, é cumprir o chamado. A postura, quando eu encaro a oração como necessidade, é de urgência, é de convicção, é de dependência. Um exemplo, alimentar-se para viver, ou buscar a Deus para permanecer firme. Então, a oração ela precisa ser vista por nós como uma necessidade e não como uma obrigação. Assim como o estudar da palavra, assim como o jejuar, nós precisamos encarar essas coisas como necessidade. Necessidade. Precisamos reconhecer que a oração na nossa vida é uma necessidade para nos mantermos firmes. Portanto, manter uma vida diária de oração exige disciplina, exige prioridade. Tanto a natureza humana quanto o inimigo trabalham para nos afastar de Deus. Tanto a natureza humana quanto o inimigo, ela trabalha para nos afastar do hábito de orar. Então, a palavra de Deus ela nos diz que nós devemos orar em todo tempo. Por quê? Porque isso fortalece o espírito, isso alinha o coração com a vontade de Deus. E capacita a nossa vida a permanecer firme, mesmo em meio às pressões e tentações constantes que nós enfrentamos. Portanto, uma boa recomendação é nós priorizarmos a oração como disciplina diária, como algo essencial para a nossa vida. Devemos orar antes, durante e depois de situações de risco espiritual. E também, não só orar, mas permanecer vigilantes, fortalecendo o espírito pela comunhão com Deus. Para finalizarmos, nosso tópico 3.3. Devemos fugir da tentação. Isso é uma estratégia. E aí, nosso tópico 3 fala sobre José. José, o homem que fugiu da tentação. Fugir da tentação é uma atitude de sabedoria espiritual. Não é um sinal de fraqueza. Como muitas das vezes as pessoas dizem, né? Alguém rejeita um dinheiro fácil, outro fala, você é besta, hein, rapaz? Você deixou passar aquela bolada? Alguém rejeita uma situação de pecado, o outro fala, mas tu é mole, hein? Não, não é fraqueza, é sabedoria. O exemplo de José revela para nós que a integridade ela se manifesta em decisões práticas e imediatas. Ela não é fruto de um discurso, de uma teoria, mas de prática. Diante de uma proposta insistente e direta, ele escolheu a fidelidade a Deus, mesmo sabendo que isso poderia lhe trazer prejuízos momentâneos. Ele foi preso. A postura de José, nós aprendemos com essa postura
que às vezes nós precisamos resistir às tentações e outras vezes nós precisamos fugir das tentações, afastar-se delas. A sua escolha, ela resultou no tempo certo em exaltação e honra da parte de Deus. O discípulo precisa aprender que obedecer a Deus pode custar o caro no presente, mas sempre produz frutos de justiça no futuro. A recomendação ao discípulo de Cristo é que ele evite ambientes e situações que favoreçam a tentação. Lembra o que Jesus disse? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o e joga fora, porque é melhor entrar no céu cego do que tendo os 2 olhos ir para o inferno. O que ele estava dizendo com isso? Que nós devemos cortar tudo aquilo que nos induz ao pecado. Então, qualquer situação que favoreça a tentação, eu pulo fora. Devemos valorizar a integridade acima dos prazeres momentâneos. Devemos confiar que Deus honra aqueles que o obedecem. Que Deus possa nos fortalecer. Que o nosso foco seja agradar a Deus. Que a nossa missão possa estar patente diante dos nossos olhos, no nosso coração, para que possamos sempre agir com integridade e retidão diante da presença de Deus, diante das situações que surgem na nossa vida. Conclusão: as tentações fazem parte da nossa caminhada nesta terra, mas não podemos deixar que elas impeçam nossa entrada no céu. Orar e fugir são, portanto, estratégias que devemos usar para vencer as tentações e não pecar. Que Deus abençoe a sua vida de maneira imensa, infinita, e que no domingo você possa ser um instrumento de Deus para abençoar a vida dos seus alunos, dos discípulos de Cristo que estão sob a sua responsabilidade. Que você possa ter uma aula abençoada e abençoadora, de modo que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. E que ao final da aula, seus alunos possam estar mais preparados para vencer as tentações do dia a dia. Deus te abençoe e até a aula 5, se Deus assim nos permitir.